Bom, novamente, bom dia a todos e a todas, né? É muito bom aí estar com vocês em mais uma ATPC de Tecnologia e Inovação. Então, iniciaremos a partir de agora essa ATPC. Eu estou como PCNP, né, de Tecnologia, me chamo Fernando, e como eu disse para vocês, é uma satisfação tê-los aqui conosco. Nós trataremos um tema muito interessante hoje, dentro da perspectiva do componente tecnologia e inovação, e também pode ser utilizado em outros componentes, que é um tema bem abrangente, principalmente na questão da busca ativa, na interação, né? Então, nós vamos explorar essa área da gamificação hoje. Eu quero já passar, né, aí a participação para o Marcos, que ele vai dar andamento, e eu ficarei aqui no suporte, tá? Qualquer questão, vocês podem levantar a mão, ou colocar no chat, ou pedir aí o áudio para fazer um questionamento, uma sugestão. A interação de vocês será muito bem-vinda, tá, gente? A gente precisa muito aí que vocês interajam, ok? Bom, vamos lá, Marcos? Vamos lá, Fernando. Bom dia a todos. Vocês me ouvem bem? Coloquem no chat, por favor, ou falem. Bom dia, ouvindo bem, professor Maurício. Bom dia, professor Maurício. Obrigado, bem-vindo. Então tá bom, Daniele disse sim no chat. Ok, Maurício, obrigado, viu? Muito bem, vamos lá dar início à nossa TPC, né? Estamos hoje aqui com os professores da área de linguagens, né? Prioritariamente da área de linguagens, porque é o dia, né, na quarta-feira, TPC desta área. E como já é de costume, né, vocês já sabem a nossa dinâmica, quando há TPC da área, né, a TPC do núcleo pedagógico na área de conhecimento, nós entramos com a TPC de tecnologia também, e aí os professores que têm o componente de tecnologia e inovação têm a oportunidade de vir aqui acompanhar a nossa TPC, né? Aí depois, caso queiram assistir em outro momento a TPC da área, fica lá disponível também. E a nossa também fica disponível caso o professor opte por assistir à área e não a nossa da tecnologia. Essa semana, um pouco diferente das outras vezes, nós vamos fazer essa formação ao vivo em 2 dias. Ontem fizemos esta mesma formação, tivemos um público bacana participando ontem, e estamos replicando a mesma formação hoje. Amanhã, quando temos a TPC de Ciências da Natureza e Matemática, não estaremos ao vivo fazendo esta formação. Então, caso algum professor da sua escola pergunte, né, para o dia de amanhã, não tem a TPC de Tecnologia hoje? Não teremos, ao vivo não, tá? Ficará o link, o vídeo disponível no canal do YouTube, para quem quiser assistir depois, em outro momento, fique à vontade. Por que nós não faremos amanhã essa formação e essa semana só em 2 dias, né? Diferente das outras semanas que a gente faz nos 3 dias. Porque amanhã haverá na ATPC de Matemática uma ação específica do MMR da diretoria, né? Então, as PCNPs de Matemática precisam de todos os professores de Matemática com elas na ATPC, né, para desenvolver essa ação do MMR, que é com foco específico em matemática. Então, se dessemos essa TPC amanhã, corria o risco de tirarmos alguns professores de matemática da equipe do componente, né? Então, para não concorrer, a gente organizou dessa forma. Então, amanhã ficarão disponíveis os links na plataforma do YouTube para quem quiser acompanhar. Então, amanhã não temos a TPC de tecnologia ao vivo, tá bom? Bom, mas aqui com vocês hoje estamos em 35, 38 pessoas agora, né? Um público bem considerável. O público de quarta-feira, né, geralmente é o maior público, obviamente, porque a área, né, é maior, tem um maior número de professores, então isso reflete aqui também, né? E nós vamos trazer aqui uma temática que muito provavelmente alguns de vocês já viram, já tiveram formação por serem da área de linguagens, mais especificamente professores de língua portuguesa.
porque esta mesma formação ela foi feita, né, com essa temática o ano passado pela PCNP Cláudia, né, e também já houve na diretoria de ensino uma orientação técnica lá nos primórdios do presencial, né, houve também uma orientação técnica a respeito desta temática, dessa metodologia ativa. Então a gente traz aqui uma roupagem, retoma algumas coisas e vai tentar mostrar para vocês algumas possibilidades. Então o título da nossa OT é Gamificação, Estratégia Metodológica para Engajamento dos Estudantes. Tá? Então a gente vai atuar com vocês neste tema. Vamos lá, Fernando. Eu já faço um agradecimento aqui, como eu citei, né, a ex-PCNP Cláudia Bach, que hoje ela é PCAE, né, atua lá no grupo de escolas, e eu trago esse agradecimento aqui a ela porque ela fez esta formação com essa temática, chamada Gamificação, Metodologia Ativa para Engajamento dos Estudantes, no dia 15 de julho do ano passado, né? Em uma TPC de língua portuguesa e ensino fundamental, foi a TPC do componente, né? Então, como não era área, quem não é de língua portuguesa e não tinha ensino fundamental, talvez não tenha, né, participado. Mas está disponível o material dela nesse link do YouTube, e eu me pautei no material da Cláudia, por isso que eu agradeço aqui, referencio o material dela, porque foi uma excelente formação. Quando eu e o Fernando estávamos pensando sobre essa formação, eu falei, Fernando, deixa eu trocar umas figurinhas com a Cláudia. E aí conversamos e eu pedi licença a ela para fazer uso do material, ela se colocou à disposição. Então, gratidão e deixo aqui meus agradecimentos a ela, porque a nossa TPC se baseou muito no material dela e também na referência que ela utilizou lá do livro da autora Flora Alves, né, que fala sobre gamificação. Então, nós vamos falar um pouco sobre ele aqui. Então, para alguns, talvez a temática não seja novidade, já conheçam, né, já tenham tido a formação e talvez verifiquem aqui alguma similaridade com algo que já foi visto em outras ATPCs. Tudo bem que a gente retoma, a gente reforça, tá bom? Então, pode caminhar, Fernando. Todos os nossos materiais estão disponíveis no blog do Núcleo Pedagógico, supernucleoprudente.blogspot.com. Ele está disponível aí onde a seta vermelha aponta, né, materiais de ATPC disponíveis pelo Núcleo Pedagógico em 2021. Então, clicando ali, vocês têm acesso a todos os slides utilizados aqui nas nossas ATPCs, de todas as áreas, de todos os componentes, desde o começo do ano. Então, o professor que quiser fazer uso desse material, quiser rever, né, pode assistir o vídeo no YouTube, mas também pode acessar o material aqui no nosso canal da Diretoria de Ensino, do Núcleo Pedagógico. Tá? Pode avançar, Fernando. Vamos fazer um feedback da avaliação da ATPC anterior, né, para entendermos por que escolhemos esta temática. A gente sempre, para escolher a temática da ATPC, a gente observa a avaliação de vocês da formação anterior, porque ali vocês nos dizem, né, qual é a necessidade, e aí a gente busca atender o que mais apareceu ali. Então, nos dias 30 e 31 de março e 1º de abril, nós fizemos essa TPC com o título Retomada das Aulas e Roteiros de Estudos. E nós vínhamos daquele período, né, de 2 semanas de recesso antecipado, e aí era o momento de retomar, então, as aulas e trabalhar com os roteiros de estudos, e foi por isso que nós trabalhamos nessa TPC. Tá? O link do YouTube também está disponível aí, quem não assistiu e queira assistir. Então, a gente vai retomar o que vocês colocaram na avaliação dessa TPC lá e que pautou o tema de hoje. Lá, 73 professores responderam o formulário, sendo 19 de humanas, 30 linguagens, 12 ciências da natureza e 14 de matemática. Tá? Então, esse foi o nosso público naquela TPC. Pode avançar, Fernando. Desses 73 participantes, nós fizemos aqui uma nuvem de palavras, né, que mostra o que ficou da reunião, né? E aí a gente vê bem evidente ali a questão de estudos, a questão dos roteiros, né? Apareceu várias vezes roteiro de estudo, roteiros de aula, né, no plural.
elaboração dos roteiros, construção dos roteiros, a tecnologia. Então, isso reflete o foco, né, da nossa TPC daquela época, que foi realmente trazer ali a vocês uma sugestão de um roteiro de estudo, enfim, que nós elaboramos ali com base no material do aluno, do caderno do aluno, e que ficou como sugestão para vocês utilizarem, adequarem, né, fazerem aí seus ajustes. Enfim, cada um de vocês tem o seu roteiro, a escola fez a organização, né, a orientação sobre o tipo de roteiro ser utilizado, o modelo, os elementos essenciais, com base no documento da COPED, né? Então, ficou evidente aí que o foco da orientação técnica, da TPC que nós demos, ficou gravado aí para vocês, que foi o uso de roteiros, né? Então, pode avançar, Fernando. E aqui a gente sempre pede, né, sugestão, e vamos pedir também no formulário de avaliação de hoje, sugestão sobre para a próxima TPC, né? Para que vocês deem ali sugestões de temas, conteúdos, metodologias, o que vocês gostariam que fosse abordados. E nós destacamos na ordem os 4 itens mais sugeridos na avaliação de vocês da TPC passada. Quais foram? Em primeiro lugar, a maioria pediu ações sobre metodologias ativas para o ensino remoto, e metodologias ativas que melhorassem a interação dos alunos. Tá? Então, bem específico o pedido. O segundo falou sobre continuidade, né, desse trabalho com roteiros. Então, aqui nos parece que foi significativo o trabalho que nós fizemos na TPC anterior sobre roteiros, porque houve novos pedidos. Em terceiro lugar, veio a temática da gamificação. Vários de vocês pediram para que fosse trabalhada a questão da gamificação. E, por último, planejamento de aulas remotas para alunos desconectados e desengajados, né? Então, a gente aqui compreendeu e, por isso, trouxemos essa temática da gamificação, porque foi um pedido específico, em terceiro lugar, mas ela também é uma metodologia ativa. Então, a gente atende ao pedido que ficou em primeiro lugar, de trabalhar com metodologias ativas no ensino remoto para melhorar a interação. Então, a gente vai atender ao pedido de vocês, trazendo a metodologia, né, a estratégia da gamificação. Isso pode ser usado em todos os roteiros de estudos, por isso é importante, né, retomar os roteiros que vocês já fazem, analisar, verificar ali em que momento eu posso trazer a gamificação como uma metodologia com o objetivo de melhorar a interação desses alunos. E também a gente vai ver aqui no planejamento da aula, no material do aluno, a gente vai trazer um exemplo, né, do material do aluno, especificamente para o desconectado, com uma possibilidade de adequação simples, que também vai atender ao desconectado, trabalhando a estratégia da gamificação, tá bom? Então, é assim que surgem as nossas temáticas de ATPC, né? A gente sempre olha para o que vocês nos reportam, né? Para aquilo que vocês trazem ali nos formulários. É evidente que teve outras solicitações, né, em menor número, mas a gente tem que fazer um recorte, o tempo é curto, né, 1h30, e aí a gente opta por aquilo que mais se evidencia ali no pedido de vocês, ao preencher aquele formulário de avaliação e de sugestões, tá bom? Então, com base nisso, hoje, a nossa temática, né, novamente, iniciando agora sim, né, o tema foco da nossa TPC, gamificação, estratégias metodológicas para o engajamento dos estudantes. O nosso foco hoje aqui vai ser, dentro dessa temática, trabalhar com vocês alguns níveis de conhecimento e vocês vão ganhando coraçõezinhos, tá? Então, vocês vão ganhando vida. Vocês veem que o material nosso aqui tem essa roupagem de gamificação, né? Então, a gente vai trabalhando com vocês aqui para que vocês vão ganhando vidas, né, nesse conhecimento sobre essa metodologia. Então, sobre os objetivos, nós temos o objetivo geral de propiciar a formação continuada a vocês, professores de tecnologia e inovação, para que possam conhecer a metodologia ativa gamificação como uma estratégia que contribua para o maior engajamento dos alunos. Tá? Então, a nossa intenção aqui é apresentar a metodologia, para que vocês compreendam ou relembrem, e também
tem aqui uma dica, uma sugestão, né, de como utilizar, tá bom? Especificamente, nós temos a intenção de proporcionar condições para que você possa conhecer o conceito da gamificação e a sua aplicação na educação. Depois, conhecer uma possibilidade de uso dessa metodologia para alunos conectados a partir de uso de uma ferramenta online, que é a ferramenta Kahoot. Então, a gente vai trazer um exemplo aqui. Vocês vão ver que nada aqui é novidade, a maioria de vocês já viram tudo que a gente vai passar aqui, tá? Então, a gente traz aquilo que é mais funcional, mais usual, para mostrar para vocês as possibilidades de uso da metodologia. Mas também a gente quer ter um olhar para o desconectado. Então, por isso, analisar uma atividade do caderno com a metodologia da gamificação, de modo que ela colabore com o engajamento dos desconectados, tá? Então, esses são os nossos objetivos para o dia de hoje. Então, como eu disse para vocês, a gente vai avançando em níveis, assim como, né, um trabalho gamificado, assim como a vertente do jogo, né? Então, teremos alguns níveis aqui de conhecimento. E no primeiro nível, vocês vão ter um coraçãozinho, ou seja, estamos iniciando no jogo, temos uma vida, tá? E ao contrário, né, geralmente a gente tem 3, 4 vidas e vai perdendo. Aqui não, aqui a gente vai ganhando vidas, vai ganhando coração, né? A gente vai aprendendo mais, tá bom? Então, por isso a gente optou por inverter essa lógica e ir ganhando corações, ganhando vidas. Então, no nosso primeiro item, né, no nosso primeiro nível, teremos aqui um início de conversa, né? Para ver o que vocês, a visão de vocês, o que vocês sabem, né, sobre o assunto. Então, para iniciar essa conversa, eu já vou pedir a interação de vocês, que pode ser no chat, ou pode também falar aqui no áudio, tá? Respondendo a essas 3 perguntas, não precisa necessariamente responder separado as 3, enfim, mas nós queríamos saber de vocês. Qual a experiência que vocês têm com jogos, tá? Qualquer tipo de jogo. Não estou falando aqui de videogame, de jogo gamificado. Estou falando qualquer tipo de jogo. Jogo online, jogo virtual, jogo digital, mas também jogo de tabuleiro, jogo no papel, jogo, né, mão na massa. Então, o que vocês jogam? O que vocês gostam de jogar? Né? Que tipo de jogo vocês gostam? E o que jogar isso? Que sentimento jogar esses jogos despertam em vocês? Né? Então, eu queria que vocês colocassem no chat aí para contribuir conosco. E quem quiser abrir o microfone e falar também, fica à vontade. Vamos lá, alguns minutinhos para participação e interação de vocês agora. Quem joga? Que jogo vocês têm o hábito de jogar? Vamos lá. Enquanto vocês colocam aí, eu vou buscar uma água só para molhar as palavras aqui, tá bom? Aguardo a participação de vocês. Já tem algumas contribuições aqui, a professora Adriana está colocando, não tem o hábito de jogar, né? Fernando. Oi Adriana. Pode sim. Eu tive uma formação com você lá no Santos Dumont, e aí eu não tinha hábito de jogar nada. E aí eu fui, com a formação, fui aprendendo, né? E aí o meu primeiro foi o World Wall, onde eu venho agora montando atividades relacionadas a esses jogos para os alunos, né? E para mim foi um aprendizado. E agora esse daí que ele falou, que eu esqueço o nome. O Kahoot. Kahoot. Esse daí a formação ainda não foi completa para mim. Eu ainda tenho dificuldade em montar. Mas na formação até mesmo você falou que ele era um pouquinho mais complicado que o World Wall. Eu ainda não estou 100% ainda. É um nível de apropriação, professora, tem razão. A gente vai comentar alguma coisa, mas talvez a gente não entre propriamente na configuração lá da plataforma hoje. Mas a gente pode providenciar um material e enviar, tá? É que eu vou aprendendo conforme eu estou fazendo, né? Então eu tenho que aprimorar mais na montagem, né? Quando eu vou montando, eu vou aprendendo, e aí quando tem dificuldade eu vou
Ver se ajuda aos universitários. Legal, professora. Muito obrigado aí pela contribuição, né? Você vê, a professora já está aplicando. Também eu tenho outras contribuições aqui no chat que está dizendo, ó, o Alexandre coloca que jogava campo minado, né? Quando tinha um mínimo de tempo. Alexandre, eu sei o que é isso, vida de professor, né? Mas quando o Marcos coloca, ele coloca também a questão de jogos digitais, jogos analógicos, né? Jogos de carteado, né? Todo tipo de gamificação, tá? A Daniele coloca, olha, tem uma boa experiência em abordar em board games, xadrez, pessoalmente em aulas de jogos de tabuleiro e quiz. Gosto muito de jogar e jogo, e o jogo desperta muito sentimento. Desde a competição, a euforia em ganhar, até momentos de distração. São elementos que nós vamos, né, discutir aí na nossa TPC a respeito, né, dessa condição do despertar da gamificação, né? Muito bem colocado, professor, obrigado pela contribuição. O professor José Roberto também fala, ó, jogava dama, dominó, baralho, caça-palavras, etc. Né? Vários tipos de jogos. Obrigado, professor. O Jim Romano está falando, ó, jogo xadrez, o jogo desenvolve meu senso de estratégia, online, jogo RPG, esse tipo de jogo permite um trabalho em conjunto e um objetivo comum. Parece muito aquele tipo da storytelling, né, professor? Muito colaborativo mesmo, muito interessante. Obrigado pela contribuição. O Marcos quer comentar alguma coisa, Marcos? Estou aqui, Fernando, acompanhando. Uhum. É bacana ver, né, a experiência de cada um com jogos, né? Alguns dizem que não tem experiência, outros dizem que alguns jogos simples, né? O Alexandre que jogava Campo Minado, muito bacana esse joguinho, e eu tentava ficar achando a lógica, né, Alexandre, dele, vendo os números que saíam ali, para ver onde que eu podia clicar, onde não. Então, ele nos leva a um raciocínio matemático também aí, né, uma lógica que faz, nos empolga, né? Falando em sentimento, nos deixa empolgado, nos deixa intrigado e vai nos engajando, né? O jogo nos prende a atenção porque você tem que pensar sobre ele, você tem que analisar a próxima jogada, né? Então, a questão, por que é tão envolvente, tão atraente, né? Porque ele consegue trazer nesse mundo do lúdico, ele consegue prender a sua atenção, né? Então, isso é bem interessante, bem bacana. A professora Ângela diz que gosta muito dessa didática, instigar o interesse dos alunos, trabalha bastante baralho das equações. Legal, bacana, professora. E a Ana Paula diz que jogos tradicionais e digitais são boas opções para dinamicidade e entretenimento, além de proporcionar interatividade nos desafios. É isso mesmo, gente. Então, vocês veem, ó, interesse, interatividade, né? Estratégia, que mais que vocês colocaram aqui? Sentimento desde competição até euforia. Então, trabalhar com jogos, né, desperta em todos nós esse interesse, esses desafios, né? E mais do que tudo, eles ajudam, eles têm uma característica de engajamento. Ele te faz, até mesmo sem você perceber, ficar engajado naquilo. Porque você quer vencer, você quer avançar de nível, você quer ir para a próxima fase, você não quer perder vida, né? Você quer descobrir a lógica, né? Existem muitos jogos de lógica, né, de construção de uma narrativa, o próprio RPG que o professor comentou. Tem um jogo bem bacana, não sei se vocês conhecem, que chama Escape Room, né? É sair da sala, você tem que escapar da sala, né? Então você precisa achar a chave da porta, né? E aí o cenário, há um cenário, uma sala, enfim, um ambiente, tem a porta de saída e você tem que buscar a chave. E aí você tem diversos desafios ali, várias pistas para ir encontrando as outras pistas, uma pista leva a outra, né? E uma ação, você desprende um elemento aqui, você encontra outro ali para montar determinada coisa, e aí você vai
desenvolvendo a história do jogo até encontrar a chave, né? A última coisa que você vai fazer é abrir uma caixinha lá para encontrar a chave. Mas até abrir a caixinha você tem que encontrar muita coisa, passar por diversos mini desafios dentro do jogo. Então ele é bem importante e isso nos causa engajamento, isso nos mantém centrado, né, compenetrados ali no jogo. E aí, quando vocês falam, né, dessa questão do trabalho do jogo, as possibilidades que eles trazem, então é isso que a gente considera importante, né, nesse contexto da gamificação. Tudo isso colabora para o engajamento do aluno, né? Tudo isso favorece o engajamento do aluno. É claro que tem que ser usado da maneira correta, de forma adequada, tem que ser, assim, quantificado, né? Não dá para você querer só trabalhar com jogo o tempo todo, a vida inteira. Em alguns momentos favorece mais, em outros momentos não é adequado utilizar. Então tem que refletir sobre tudo isso, tá? Então vamos avançar, Fernando? E a gente já entra num outro nível, nível 2. Então, veja, vocês já avançaram mais um nível, já tem mais vida, ganharam mais um coraçãozinho, já estão mais engajados aqui na temática, né? Já nos contaram um pouco como que vocês trabalham, como que vocês jogam e o que vocês jogam, né? Que costume vocês têm. E aqui nós vamos falar um pouquinho, né, ampliando então para conhecer um pouco mais o que vocês sabem sobre gamificação, né? Então vamos para o nível 2. O que eu sei sobre gamificação? Vamos lá. Vamos ganhar mais uma vida nesse jogo que nós estamos hoje. Pode avançar, Fernando, por favor. Então nesse nível 2, tem mais algumas perguntinhas que eu quero que vocês respondam lá no chat, ou pode abrir o microfone e falar também. Quero bastante participação, tá? Então, 4 perguntas. Primeira, o que eu sei sobre gamificação? O que você sabe sobre o assunto? Né? Então, coloque ali no chat o que você sabe. Depois, você já participou de alguma experiência gamificada? Seja ela na educação ou não, tá? Não estamos falando aqui só de sala de aula, é na vida. Né? Você já teve alguma oportunidade, já participou de alguma experiência gamificada? Se sim, diga qual, tá? Não basta dizer, já participei. Coloca qual foi, em linhas gerais, né? Explica pra gente. Como é possível utilizar a gamificação na educação? Né? Qual que é a visão de vocês disso? Como que dá para utilizar isso na educação, no nosso trabalho, com os alunos? E o que você quer saber sobre gamificação? Né? Qual a sua dúvida sobre esse tema na TPC de hoje? Então, eu gostaria que vocês interagissem, pode ser falando, pode abrir o microfone, fiquem à vontade, ou também colocando ali no chat. Vamos lá. Não precisa responder separadamente cada uma das perguntas, mas coloquem ali suas considerações. O que você sabe sobre o assunto? Se já participou de alguma ação, de algum movimento, alguma experiência gamificada? Se é possível utilizar na educação e como? E o que você quer saber sobre esse tema? Vamos lá. Sibeli, bom dia. Vamos lá, colocando as contribuições de vocês aqui para a gente. Alguém quer falar? Quer contar um pouquinho de alguma experiência gamificada que viveu? O que sabe sobre o assunto? Sibeli falou que não sabe utilizar a gamificação, né? Então, você quer saber como utiliza isso, né? A gente vai trazer aqui alguma possibilidade. O Alexandre falou que já participou da gamificação em uma orientação técnica, era um quiz, isso mesmo, né? A equipe da Cláudia, e o André, né, fizeram uma orientação técnica só sobre essa temática, foi bem bacana, né? A Daniele disse o seguinte, o que ela sabe, né? Então, gamificação são jogos ou atividades lúdicas, consiste em atividade que podem ser educacionais ou não. Ela já participou, já elaborou um escape room. Ó, que legal, Dani, se puder compartilhar com a gente, se tiver o link aí para
para a gente ver como você fez esse escape room. Eu já vi alguns feitos no formulário Google. Fica bem interessante. E sim, é possível usar na educação tanto para engajar os alunos com determinado assunto, como para desenvolver habilidades, além das relacionadas com o conceito em si, quando se parte para o nível em que os alunos começam a elaborar jogos também. Bacana, Daniele. Né, a oportunidade de proporcionar aos alunos que eles elaborem os seus próprios jogos, né? Isso é bem interessante. O Alexandre lembra os dinheiros, né? O Madruguinha, né, Alexandre? Daquela T da Cláudia, ficou gravado, né? Quem não lembra? Quem participou lá lembra do Madruguinha, bem bacana. Quem mais, pessoal? Alguém quer falar, quer abrir o microfone, falar sua experiência, ou dizer se tem ou não experiência, e enfim. Quer contribuir com a gente aqui? Gostaria de ouvir alguém. A Ana Paula fala, gamificação, utilizar a estrutura de jogos, no caso as aulas. Muito bem, ela coloca a estrutura ali entre aspas, né? Isso mesmo, Ana Paula, tem realmente essa intenção, né? E ela participou com a PCNP Patrícia, com as professoras PEB1, né? Então, olha, para vocês verem que a gente já está trabalhando, né, há um tempo, com essa temática aí, tentando trazer para os professores utilizarem. Muito bem. Bom, gente, vamos caminhando. Acho bacana vocês, né, terem trazido essas questões. E, novamente, a gente traz a questão do engajamento aqui, né? Por que a gente está falando tanto do engajamento? Porque, por ser uma metodologia ativa, ela pressupõe, né, um favorecimento do engajamento dos alunos. Então, nós trouxemos aqui 4 exemplos, assim, simples e práticos, né, e não existem só esses, de como o mundo empresarial, né, de como as organizações utilizam essas ideias da gamificação dos jogos para engajar o seu público, né? Então, o primeiro tem a barrinha do YouTube ali, né? Olha, vocês veem que é a nossa barrinha do YouTube do vídeo da TPC de tecnologia. Nós temos ali o número de visualizações, que é a primeira noção de engajamento que traz nessas plataformas, é a quantidade de pessoas que visualizam o conteúdo, né? Então, isso faz com que mais e mais pessoas queiram ver aquele material. Porque quando a quantidade de visualizações é muito alta, né, milhões, né, de visualizações, significa que aquele conteúdo tem muitas pessoas que assistem, tem muitas pessoas engajadas, né? É muito comum termos os influenciadores, né? Os influencers digitais, os youtubers, que têm vídeos que eles publicam em milhares de pessoas que assistem. Então, é um público muito engajado, né? Então, isso já traz ali uma característica de engajamento. Mas tem também os likes, né? A mãozinha e até os dislikes, né? Mãozinha negativa, que também mostra o quão engajado aquele conteúdo, né? Foi e aquela pessoa, né? Está proporcionando ao seu público. E também a questão de compartilhar, a questão de publicar, a questão de comentar. O próprio Instagram é uma plataforma fortíssima de engajamento, né? O Instagram ele só existe, ele só acontece porque as pessoas que fazem uso buscam se engajar com determinados assuntos, determinadas pessoas, enfim. E nesse engajamento elas vão colaborando, compartilhando, fomentando ali as publicações que são feitas na plataforma. Então são plataformas digitais, são mídias sociais que vivem de engajamento, né? E elas têm essas características pontuais, né, dos jogos para mostrar que há engajamento ali. Mas temos também as empresas que usam outros artifícios para engajar os seus clientes. Um dos exemplos, esse da esquerda, né, que é do Posto Ipiranga, nós temos ali o que a gente chama de quilômetros de vantagens, né? Então veja, ó, a pessoa recebe um e-mail desse ou recebe uma notificação dessa no seu aplicativo, dizendo que estamos com saudade. Mas peraí, quem está com saudade de mim? Eu nem te conheço, né? Eu sou um cliente da sua empresa, mas a sua empresa não tem só eu de cliente, tem 1 milhão de clientes, né? Mas a empresa fala para todo mundo que está com saudade. O que ela faz, né, para que você mate essa saudade? Ela te engaja com uma bonificação, né, com uma premiação. Ela te dá ali 200 quilômetros. O que significa isso?
Significa que você vai ter um desconto em alguma compra que você fizer, você na hora de abastecer o seu carro vai ter desconto no combustível, né? Então são esses quilômetros de vantagens aí que a empresa utiliza para engajar os seus clientes, né? Quem nunca teve um cartãozinho fidelidade de alguma loja, né? De uma sorveteria, de uma loja de bolos, né? As lojas de bolos geralmente trazem, né, esse cartão fidelidade. A cada 10 bolos você ganha um, né? Então, O Mufato faz, né? Ganha brinde de não sei quantos negocinhos, você ganha um brinde, uma panela. é isso mesmo, Cibele. Tem os selinhos, né? Os selos de vantagens, que aí você compra a cada Isso. R$ 200, você ganha um selinho, né? Aí você precisa de 30 selinhos para trocar por uma concha de cozinha, né? Então, Exatamente. não é assim? O que eles estão fazendo? Eles estão querendo te engajar, né? Porque a concorrência é grande. Quantos outros supermercados, quantas outras empresas da rede existem? Então, cada um usa a sua estratégia para engajar o seu cliente, né? Então, esse cartão fidelidade é um exemplo clássico, né, de engajamento. E nós temos também um outro exemplo que eu trouxe aqui, ó, do aplicativo do Burger King, que eu achei bem interessante. O que eles fazem, ó? O Clube BK, né? O Clube Burger King. O que é isso? É um clube de engajamento dos clientes. E olha o que eles fazem, gente. Eles te dão uma barrinha ali que ele vai mostrando, olha, tá amarelinho até aqui. Quando você atingir esse primeiro nível, você desbloqueia uma bonificação, que aqui são 50 pontos, enfim, né, da estratégia deles. E aí essa bonificação vai te dar o quê? Um desconto no lanche, uma casquinha grátis. Então, cada vez que você gasta, essa barrinha vai aumentando e você vai desbloqueando os prêmios e aumenta mais um pouco e você abre mais um cadeadinho. Veja se isso não é uma estratégia que tem um componente dos jogos, da gamificação. Veja se eles não estão envolvendo o cliente numa estratégia simples, gamificada, para engajar esse cliente, para que o cliente sempre compre dele e não compre do concorrente, porque dele o cliente sabe que falta um pouquinho só para desbloquear aquele prêmio. Então o cliente vai comprar dele mais uma vez, embora o preço dele possa ser maior do que o do concorrente, ou enfim, né? Então veja, são estratégias que as empresas utilizam para cativar, para engajar o seu cliente, né? Para ganhar a clientela, né? Então, a Daniele falou que sim, inclusive, quem não junta pode me doar que eu aceito. A Daniele falou do Nossa, eu nunca nem pego selinho, nada. aí, ó. Eu não faço. Você vê, e assim, tem uma questão psicológica envolvida nisso também, viu, Cibele? Porque é assim, quando você pega o selinho, isso já aconteceu comigo, gente, é uma coisa incrível. Você pega o selinho e pega a cartela, aquela cartela vem de 1 até 50 para preencher de selinho, né? Aí eu colo 3 selinhos ali da compra que eu fiz. Depois eu fico olhando para aquela cartela e falo, gente, até preencher essa cartela inteira eu tenho que comprar tanto nesse mercado. Às vezes eu até esqueço dela. Ai, o salário. Não é? Porque é isso que eles querem, né? Então, ó, a Daniele falou, até no iFood agora tem esse esquema de fidelidade. É verdade, Dani, o iFood já está com isso também, né? Então, olha como que as empresas usam, né, os artifícios que eles usam para fidelizar o seu cliente e, na verdade, o que eles querem é engajar, eles querem ganhar mais cliente. E aquela história de compartilhe com 5 contatos, com algumas pessoas, e você ganha desconto se aquela pessoa aderir à empresa, sabe esse tipo de coisa? Gente, são estratégias gamificadas simples que fazem o engajamento dos clientes aumentarem, né? Isso é estratégia de marketing, é coisa da empresa. Agora veja, se as empresas estão usando essas estratégias para engajar a sua clientela, por que não utilizarmos de estratégias similares ou algo parecido, né? Baseado nos elementos dos jogos, para também engajar os nossos alunos. Entendeu? Então, é por aí que a gente pensa. E aí o Fernando colocou ali a questão do que nós temos no caderno do aluno de tecnologia. Nós temos uma estratégia de gamificação para o ensino fundamental lá, né? A estratégia de gamificação do caderno do aluno, qual que é? Vocês lembram? Qual é a estratégia de gamificação que o caderno do aluno do 6º ou 9º ano traz?
A Daniele colocou, ó, os tech coins, né? O que os autores do material pensaram? Fala, gente, ó, vamos usar aqui alguma estratégia da gamificação. Então, vamos pensar um pouco. Todas as atividades do caderno do aluno são gamificadas? Não, não são. Né? Na verdade, bem poucas são gamificadas. Mas o que eles utilizaram? Um elemento do jogo. Eles não trazem o jogo na sua plenitude, mas eles trazem um elemento motivacional de engajamento, que é o quê? A bonificação, a premiação ao aluno com base naquilo que ele faz. Então, é o engajamento por meio das moedinhas ou do saquinho de dinheiro, né, dos tech coins, que o objetivo é, conforme ele vai acumulando tech coins, ao final ele é um internauta guardião, né, então ele é um robozinho, ele ganha um robozinho. Então, veja, o material de tecnologia traz essa roupagem, essa ideia, né, pelo menos do sexto ao nono ano, eles trazem, então, essa característica da gamificação e do engajamento, tá bom? Vamos avançar um pouquinho, Fernando, por favor. Mais um nível, então, já entendemos um pouquinho, né, sobre o que é a gamificação, essa estratégia que ela faz de uso da mecânica dos jogos, né, a gente vai ver mais um pouquinho sobre isso à frente. Então, vamos ver o terceiro nível, a gamificação na educação, né? Como que nasceu a origem da gamificação? Não é algo que foi pensado especificamente para a educação, e eu estou me pautando agora neste livro da Flora Alves, Gamification, como criar experiências de aprendizagem engajadoras, um guia completo do conceito à prática. Está nas referências do material, né, a referência desse livro. Quem tiver a oportunidade de adquirir, acho que é uma leitura super pertinente, tá? É bem abrangente, traz ali, é bem interessante fazer a leitura. E no livro, a autora diz que gamificação é uma prática emergente no ramo empresarial, como nós já vimos, né? E mais que isso, virou um conceito de negócio. Por que conceito de negócio? Porque eu preciso engajar o meu cliente. Para engajar o meu cliente, eu trago esse conceito para o meu negócio, né? E quais os fatores positivos que tem nisso? Primeiro, são tarefas cotidianas que tornam a pessoa mais engajada, né? Então, jogar, participar de jogos são estratégias que tornam os participantes mais engajados, né? É muito comum uma pessoa passar horas, né, jogando determinado jogo e não perceber o tempo passar. Então, a pessoa tem um engajamento tão grande, né, e isso a psicologia explica também, que o seu cérebro ele se desprende da questão tempo, porque você é tão motivado e tão engajado com o jogo que você não vê o tempo passar, né? E também há toda uma questão motivacional envolvida, né, que mais uma vez afeta o seu psicológico e faz você cada vez ir mais e mais no jogo, querer avançar níveis e querer ganhar, tá bom? E aí a autora traz a definição, que acho que é a que mais se adequa aqui ao que nós queremos, que é o estudo da gamificação na educação, né? Ela diz que a gamificação é a utilização de mecânica, 3 elementos. Primeiro, mecânica, depois estética e depois pensamento baseados em jogos, para engajar as pessoas, motivar uma ação, promover aprendizagem ou resolver problemas. Então, veja, esses 3 aspectos são os aspectos do jogo, do game, que a gente traz para usar a gamificação na educação. Então, quando eu falo da gamificação na educação, não é necessariamente o videogame, não é necessariamente o jogo digital. Eu posso fazer a gamificação desplugada. Uma das professoras citou o baralho das funções, se não me engano, das equações, alguma coisa assim. Então, veja, ela utiliza na matemática o baralho das equações. Ela utiliza na matemática uma estratégia de jogo que não é digital, não é virtual. Muito provavelmente ela levava, né, as cartinhas impressas e os alunos usavam isso durante a aula para desenvolver ali as aprendizagens na habilidade de matemática. Então, o que a gente faz é utilizar desses conceitos dos jogos, né, mecânica, estética e pensamento, para motivar, desenvolver ações, promover a aprendizagem. Pode avançar, Fernando. Para refletir mais um pouquinho, esses elementos básicos, como que a gente pode considerar em uma atividade?
Pensa aí vocês algum elemento da gamificação, algum elemento do jogo e como que você pode trazer esse elemento para a sua atividade do seu componente. Dá um exemplo para mim. Né? Por exemplo, em tecnologia eu posso trazer um jogo de cartas, né? Um baralho, a professora citou o baralho das equações, né? E aí eu posso usar então essa estratégia do jogo de carta para a minha atividade na escola, né? E como que isso pode ser utilizado nos nossos roteiros de estudo, tanto para conectado quanto para desconectados? O que vocês acham disso? Como é que dá para utilizar esses elementos? Vamos lá. Quem pode contribuir aí com alguma ideia? Que tipo de elemento a gente pode trazer, pensando nos nossos roteiros de estudo, pensando que a gente está nas aulas remotas, né? No estudo online, e pensando que eu tenho um aluno desconectado também. Quem me dá aí uma dica, uma sugestão, uma ideia? Que elemento do game eu posso trazer? Alguém? Alguma sugestão? Não? Vamos avançar mais uma tela, Fernanda? A Daniele colocou, Alexandre. Tentar jogos colaborativos, o Alexandre disse, e isso é a lógica do jogo, é o que eu vou mostrar nessa tela agora. A Daniele disse que tem uma aluna autista e fez com ela, né? Tem um aluno autista e fez com ele um roteiro de atividade que envolve a estratégia do jogo de memória para funções orgânicas de química. Olha que interessante, Daniele. Então, veja, ela usou a estratégia do jogo de memória, né? Talvez aquele das cartas, né? As duas cartas iguais, o jogo de memória, alguma coisa assim. Então, veja, ela usou uma estratégia, né? Então, é disso que a gente está falando. Você não precisa trazer um jogo virtual, digital, computadorizado. Você tem que fazer uso das estratégias do jogo, tá bom? E aí, o Alexandre falou do jogo colaborativo, o Fernando está falando do Word Wall, né? Que é uma possibilidade de jogo, alguém já citou aqui. Mas vamos entender mais um pouquinho. A gente tem os elementos de um game, né? Que a própria autora Flora Alves já disse lá, que a gamificação faz uso dos elementos do game. Quais são? Em 3 colunas. Primeiro, a mecânica, depois a sistemática e depois a lógica. Quando a gente fala de mecânica de um jogo, do que nós estamos falando? Um game, o que ele tem? Ele tem um sistema de pontuação, tudo isso para engajar e motivar o aluno. Tá? Ele tem placares, tem vida, pontuação, ele tem níveis de dificuldades, alguns têm até nível de experiência, né? Expertises, né? XP, então tem esses níveis de dificuldade de experiência. É muito comum os jogos terem restrições de tempo, né? Então você tem que fazer a jogada naquele tempo definido, porque senão você perde vida, tá? Isso faz com que o aluno se motive, preste atenção, tente cumprir no tempo, né, previsto ali. Então isso faz parte da mecânica do jogo. E tem também a questão das recompensas. Os tech coins, né, no nosso material de tecnologia. Você tem os badges, né, que são aqueles escudos, né, que você bonifica o seu aluno depois de ele obter determinada quantidade de moedinhas, por exemplo, né? Então ele vai avançando, né, o seu nível de maturidade no jogo. Então tudo isso diz respeito à mecânica do jogo, tá? Com relação à sistemática do jogo, o que existe de sistemática quando se pensa em um jogo? Bom, primeiro, o foco de engajar pessoas, né? Ele tem essa característica. Depois, todo jogo precisa ter regras claras e previamente estabelecidas. Então, o que nós fizemos aqui na nossa OT? Eu expliquei para vocês. Nós vamos passar por alguns níveis e vocês vão ganhando vida a cada nível que vocês passarem. Precisam participar desses níveis e ganhar vida. A cada vida ganha, aumenta um coraçãozinho ali, né? Então, há regras claras, previamente estabelecidas. Isso faz parte da sistemática do jogo. Qualquer atividade gamificada que você queira trazer para a sua aula, para o seu roteiro de estudo, seja para o aluno conectado ou desconectado,
você precisa explicar para ele quais são as regras do jogo, né? Para que ele, antes de jogar, antes de participar, saiba como ele vai participar. Inclusive da pontuação. Ele tem que ter claro como ele será pontuado, né? Eu falei para vocês, a cada nível vocês ganham uma vida, né? Ganham um coraçãozinho. O ambiente geralmente é dinâmico, principalmente quando utilizado a versão digital do game, né? Da sua gamificação. Mas também é possível fazer um ambiente dinâmico usando materiais impressos, usando o momento da aula presencial, por exemplo, você transforma o ambiente em um ambiente dinâmico sem precisar da tecnologia. A gente não está falando aqui de gamificação só usando tecnologia digital, tá? Depois nós temos também a questão do feedback imediato. Então vocês vão ver que o que torna o aluno engajado no jogo é também a questão do feedback que ele recebe, se ele está indo bem ou não, né? Qual a sua bonificação. E isso os resultados quantitativos traz, né? Então, conforme você dá pontuação, você dá estrelinha, você dá moedinha, você dá TechCoin para o aluno, ele vai se sentindo motivado e engajado. E além da estética visual, que faz parte da sistemática do jogo e que também envolve muito, né? Quem não gosta de jogar um jogo, principalmente o digital, né? Mas também tem um jogo de tabuleiro, que a própria estética do jogo ali já te traz, né, para esse mundo do jogo. E com relação à lógica, que é um terceiro elemento dos games que a gente também usa para gamificação, você pode trabalhar com jogos de cooperação, né, onde a turma toda vai contribuir e a pontuação, o placar final vai depender de todos os alunos, ou seja, todos têm que participar, tem que haver o engajamento de todos, né? Mas há também a possibilidade de competição. Você pode pôr a turma para competir, pôr o aluno para competir em dupla naquele jogo, né? Há jogos de exploração, como os jogos de narrativas digitais, né, que você vai desenvolvendo a história, e tem também a própria narrativa de histórias, né? O jogo de RPG, por exemplo, é um jogo clássico que você vai criando a narrativa conforme você vai avançando, tá? Então, esses três elementos, tá, são elementos de todo o game, muito característicos dos jogos, dos games virtuais, dos games digitais, mas também presentes nos jogos de tabuleiros, nos jogos de cartas, porque tem pontuação, tem regras, tem tempo, tem recompensa, tem competição ou cooperação. E aí, quando você vai pensar em gamificação para a educação, é você entender esses elementos e compreender quais deles eu vou utilizar para desenvolver esta atividade com o meu aluno. E lembrando que quando você trabalha gamificação na educação, o seu objetivo primeiro é desenvolver determinada habilidade. É que o seu aluno consiga compreender determinado conceito. É que o seu aluno desenvolva e compreenda a atividade que você está desenvolvendo com ele, que ele atinja o objetivo da sua aula. Então, por trás de toda atividade gamificada, existe uma intencionalidade pedagógica. Dizer que entregar um jogo de tabuleiro, enfim, um jogo físico, ou mandar o link de um jogo para o aluno e dizer joga aí, né, que você está aprendendo matemática com isso, não é uma estratégia adequada quando se fala em gamificação na educação. Porque você tem que ter um objetivo pedagógico por trás desse jogar. Tá? Senão fica o jogo pelo jogo e isso não faz sentido dentro do que a gente está falando aqui. Tá? Tem umas outras contribuições aqui no grupo, né, no chat. Trabalho com sistema de compras com jogo imobiliário, trabalhando álgebra e economia. Trabalha também equações do 9º ano em equipe, eles adoram, a professora Ângela falou. Então, é disso que nós estamos falando, professora Ângela. Quando você diz que traz o jogo de compras, né, um sistema de compras, por exemplo, o banco imobiliário, né? Ó, o banco imobiliário, você não precisa ter um objetivo pedagógico para jogar ele, é um jogo de distração, né? Agora, você pode se aproveitar das estratégias deste jogo para ensinar habilidades da matemática para os alunos. Porque ele é um jogo que envolve dinheiro, envolve compra, venda, empréstimo. Então, quando que você pode usar esse jogo com os seus alunos? Quando esse jogo favorecerá o desenvolvimento de determinada habilidade.
tá? E se não for esse jogo, uma equação, né, que trabalha no ano com equipes, o baralho das equações. Então, veja, tudo é pensado para desenvolver determinado conceito, conteúdo, habilidades do componente, tá bom? Pode avançar, Fernando. Trouxe um exemplo aqui de um jogo bem clássico, né? Nessa imagem, nós identificamos os elementos que compõem um jogo. Primeiro, o visual, a estética visual, né? Quem nunca jogou Mario? Ele tem, e veja que esse é aquele bem tradicional, antigo, que era tudo meio quadradinho, pixado ainda, né? E ele é tão empolgante jogar esse tradicional porque remete à nossa infância, né? Nos faz lembrar o tempo que jogávamos. Então, esse visual, é difícil quem olhe para essa imagem, né, e não diga, o Mario, o jogo do Mario, né? Então, ele tem o que aí de elementos do jogo? Ele tem, primeiro, a estética visual, né? Depois ele tem uma lógica de condução do jogo. Qual é a lógica? O Mario, o bonequinho, ele tem que caminhar ao longo do percurso, do cenário, e aí tem os elementos que ele precisa interagir. Ele sai do tubo, ele bate no bloquinho de baixo para cima e pega a florzinha lá em cima e ganha moedinha. Ele bate na tartaruguinha, né, para matar a tartaruguinha, mas tem que tomar cuidado porque ela fica caminhando para lá, para cá, né, fica batendo depois que ela vira casco. E aí, se bater nele, ele morre, então ele tem que pular para ela ir embora. Enfim, ele vai pegando moedinha, vai ganhando vida e vai avançando as fases. Então, nós temos o nível, tá ali, ó, nível 1, nós temos as moedinhas que ele vai acumulando, temos ali 7 moedinhas, a pontuação 1.750 pontos. Então, a pessoa vai ficando engajada, ela quer ganhar mais pontos. E temos as vidas, nesse caso aqui ele está com 3 vidas, né? Então, tudo isso é a estratégia do jogo que vai envolvendo, vai cativando, vai motivando os alunos, tá? Pode avançar, Fernando. No nível 4 aqui, então, veja, nós chegamos no nível 4, vocês já ganharam 4 vidas, né? Vão ganhar a 4ª vida agora no nosso jogo. E vou ler aqui o chat, a Paloma, diz que o jogo Star Wars também é interessante, meus alunos gostam bastante. Ótimo, Paloma. E aí, de novo, né, qual a intencionalidade pedagógica de uso desse jogo? O jogo simula como funciona a programação. Através de comandos simples e do raciocínio lógico, os alunos movimentam personagens para executar alguma ação. Legal. Tem objetivo pedagógico aí, né? A Daniele fala que ama Mario Bros, né? Esse era da Ilha do Yoshi. Então, quem nunca, né, Dani? Saudade desses jogos. Então, vamos lá. Para o nível 4, para a gente ganhar mais uma vida, a gente vai mostrar para vocês uma possibilidade agora de uso dessa ferramenta Kahoot, tá? Que é para os alunos conectados. Vamos lá, Fernando, passo para você, tá? Como é que é o uso dessa ferramenta? Explica aí para a gente. Ok, Marcos. Pessoal, quem de vocês já usou aí o Kahoot ou já jogou um Kahoot? Quem pode dar um ok aqui no chat? Para a gente ter uma ideia, bem rapidinho. A Daniele, quem mais? Só a Dani, quem mais? Bom, eu vou explicar bem rapidinho, eu vou parar o compartilhamento aqui e eu vou pedir para vocês, olha, a Rúbia também, legal, né? A Ângela, legal. Então, o Kahoot é uma plataforma gamificada. Ela possibilita você trabalhar, né, essas estratégias e elementos essenciais da gamificação. E ela é muito utilizada aí para cunho pedagógico. Por quê? Porque ela permite você criar um jogo de perguntas e respostas, que no caso vocês conseguem dividir essas perguntas e respostas em 2 formas: múltipla escolha ou falso e verdadeiro. Então nós trouxemos aí um exemplo do conteúdo aí do caderno do 6º ano, algumas questões. Então eu coloquei no chat para vocês o link. Eu peço para vocês, se possível, entra no link usando o celular, tá? E a sistemática vai ser
que eu vou projetar na tela, aqui no computador, no Meet, a pergunta. A pergunta também eu deixei aberta para aparecer no celular. Mas você responde no celular, né? E eu vou dar sequência no jogo aqui pelo Meet, tá? Então, quem entrou no site, eu vou passar agora a próxima etapa, que é você colocar aí o seu nickname ou seu apelido, tá? Então, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, tá? Quem chegou nesta tela aqui, encontrou isso. Pede um PIN. Então, a plataforma pede uma identificação. Uma dica legal aqui é que vocês forneçam esse PIN, né, para o aluno, se for no momento assíncrono, a gente vai ver que dá para fazer isso também, e no momento síncrono, pode ser transmitido em tela, como eu estou fazendo. Então, use esse código aqui, ó, 2928102, para acessar o Kahoot. Coloque o PIN aqui neste número. Olha lá, e aí, ele vai pedir para vocês colocarem o apelido. Já tem 3 participantes. Vamos lá, gente, vamos entrar. Que aí, nessa parte aqui, superior direita, eu vou iniciar o jogo. Tá? Estamos aguardando os participantes, né? Coloca o código, ó, o James, a Ana, a Dani, Ciba, Luiz. Pode colocar um apelido, pode ser sigla. É interessante para os alunos, uma dica, que vocês orientem que ele coloque o nome e o ano e série. Por quê? Como isso vai depois compor um banco que fica dentro da plataforma, vocês conseguem diferenciar quem são os jogadores e quais são os seus respectivos aí, ano e série, tá? Vamos lá, gente. Vamos. Temos 6. Ó, aqui deste lado, o professor consegue visualizar 7. O Alexandre entrou. Quem mais? Ferreira. Você pode usar qualquer nickname. A única coisa que você não pode usar é o mesmo nickname do pessoal que está aqui. O jogo não permite duplicidade. Até permite se você colocar lá, numa chavinha lá, autorizar essa duplicidade. Senão, ele não deixa você entrar com o mesmo apelido que o colega que já está na sala. Olha lá, 11. Estamos aguardando. E aí, daremos start já já. Pato. Vamos lá, 12 participantes. Nós estamos quase em 50 participantes, pessoal. Vamos participar. Quem mais? Ninguém mais? Eu vou dar start. Espera aí, Fernando, que eu estou tentando. Tá bom. Alguém está dando algum erro aí? O Marcos está acompanhando aí, Marcos, no chat? Tem algum relato? Não, ninguém Não? no chat, tá? Quem não conseguir, gente, depois fica disponível o material, vocês podem até utilizar depois, né? Mas a gente vai... Eu estou tentando pelo site. Pelo site, né? Legal. Tenta aí, a gente aguarda mais uns segundinhos, mas a gente vai fazer aqui com alguns, né? Não dá para aguardar todo mundo. Ó, quem tá lá... Isso, quem tá no site, aparece isso. Primeira coisa, vocês vão colocar este número, 292-8102, neste site que eu coloquei lá para vocês, que é o kahoot.it. Tá? Vocês colocam esse número, quando vocês colocam, deixa eu copiar lá e mostrar. Coloquei ali no chat, Fernando. Colocou? Ok, 292-8102, né? Isso, olha lá, 292-8102. Você manda inserir, olha lá, ele conectando. Aí ele vem ter um apelido, ó. Eu vou colocar um apelido aqui. Ok, vamos lá. Ó, você entrou. Então, quem entrou está parado aqui. Por que que está parado?
Porque o professor, né, quem é o gestor do curso, tem que iniciar. Então, o professor inicia quando todos os alunos aí estiverem dentro da sala. Ó, temos... Deu certo. Deu? Ah, legal. Ó, 14 participantes. Podemos começar? Será, Marcos? É melhor começar? Acho que sim, Fernando. Se alguém não conseguiu entrar, gente, depois fica disponível no material, vocês podem acessar em outro momento e fazer, só para a gente poder continuar aqui, Tá. vocês vão acompanhar. Pode ser o site está um pouco demorado pelo celular, dá para baixar pelo APK também, né? Isso, também Isso. tem, né, o aplicativo. Tá? E aí, também a gente deixou uma versão, como o Marcos falou, assíncrono. Essa versão aqui, gente, é uma versão que você joga com o seu aluno de forma assíncrona. Você vai liberando as perguntas e, se você quiser, você dá pausa para dar feedback, você conversa com ele. Então, é uma aula assíncrona mesmo. A gente deixou a mesma atividade de forma assíncrona, que ele já tem um link, tem o PIN, e ele entra e joga sozinho. Vamos iniciar, então. Ó, 15 participantes. Ó, iniciei. Atividade de apoio ao currículo, tecnologia e inovação. Eu tirei o som para não prejudicar. Ó, primeira questão. É falso e verdadeiro sobre as pegadas digitais. Tem 30 segundos. Vocês podem responder falso ou verdadeiro. 2 respostas. Isso aqui são objetos de conhecimento do 6º ano. Quem dá aula lá no 6º ano vai matar a charada, hein? 8 respostas. Opa, acabou o tempo. Ó, dá para deixar um tempo maior? Dá sim. É só configurar na plataforma. 7 professores aí acertaram. 3 não acertaram. E aí, se você, naquela modalidade, você quiser dar um feedback aqui, você pode clicar aqui, ó, mostrar mídia, tá? E retomar a pergunta e aí dar um feedback para o seu aluno antes de transitar para a próxima questão ou para o painel de pontos. Ó, quando eu clico aqui, avançar, mostra a pontuação, tá vendo? Então, o James aí está ganhando, ele está na frente aí, tá? Então, eu vou avançar para a próxima questão. Oi. Nesse caso, a pontuação, ela é feita com base no acerto ou erro, mas também com base no tempo da resposta. Então, quem responde mais rápido tem uma pontuação maior também, né? Exatamente. Bem lembrado, Marcos. Vamos avançar. Próxima questão. Verdadeiro e falso novamente. Olha, o pessoal tá bem rapidão. Doze respostas. Talvez está faltando 14 ou 13. Está faltando a minha que eu não estou respondendo. Tá? Vou deixar acabar o tempo. Ó, vai terminar o tempo. Terminou. Né? 6, aliás, acertaram, que era falso. 7, erraram. Tá? Fernando, Vamos lá. Oi. Ó, é bacana isso. Vocês viram? Vamos pensar que é numa situação real de sala de aula, né? De trabalho com os alunos. Digo sala de aula, mas trabalho com os alunos. Metade ficou ali. Então, peraí, metade da turma errou essa pergunta. Então, será que eles não compreenderam, ainda não entenderam o conceito? Então, vale a pena, nesse caso, o professor retomar, porque, veja, nós não estamos aqui dando a opção de jogo pelo jogo. Há um objetivo. Então, se o aluno errou a pergunta, se metade da turma errou essa pergunta, algo precisa ser feito, porque a turma ainda não compreendeu o conceito, talvez, né? Então, o jogo, ele nos dá essa possibilidade de análise também. Bom? É interessante isso que o Marcos falou, que ele vai em contra as metodologias ativas, por exemplo, o Peer Instruction, que usa essa mesma definição. Né? Você pega essa devolutiva do que o jogo está te colocando no momento e você já consegue entrar com uma nova iniciativa, né? Muito interessante mesmo, Marcos. Avança, vamos para a próxima. Verdadeiro ou falso sobre pegadas digitais, novamente. Não está aparecendo para mim. Professor, talvez a senhora perdeu a conexão.
Ó, tem 8 respostas. 9. Reconecta. Como reconecta? Como assim? Tem que entrar novamente na página kahoot.it e colocar aquele PIN que está aí, ó. O PIN do jogo está aqui embaixo. Aqui, ó. Tá. Olha lá. 10 acertaram, 2 não acertaram. Ó, tá vendo que, né? Tá vendo que um aluno, ele desconectou. O que que acontece? Ele consegue conectar, só que ele fica para trás. A pontuação dele vai ser menor, tá? Vamos lá, vamos avançar. Ó, a Dani tá ganhando, tem 2.400 pontos. Se você quiser encerrar o quiz, você pode clicar aqui embaixo e ele termina o jogo, né? Ah, terminou o tempo de aula, eu quero encerrar sem ter acabado a atividade. E aí você pode encerrar. Mas a gente vai avançar. Olha lá, outra perguntinha. Vamos lá. 9 respostas. 11, 12, 13. Olha lá, eu creio que só falta a minha. Então, vou deixar terminar. E o tempo, quem foi que deu? Foi você ou é o jogo? o jogo, na plataforma, eu consigo configurar. Ele tem de 10, 20, 30 segundos, 1 minuto, tá? Você consegue configurar. Então, o padrão, ele colocar de 30 segundos, mas você altera, tá? Aliás, de 20 segundos, mas você altera, tá? 7 acertaram, 6 erraram. Vamos avançar novamente. Ó, a Dani continua ganhando. E agora a gente vai sobre uma questão de múltipla escolha. Você escolhe uma cor aí que você acha que é a alternativa correta sobre a lixeira virtual. Agora não é mais falso verdadeiro, é só uma alternativa correta. E aí você coloca o tempo que você quiser em cada alternativa. Isso daí é totalmente configurável, tá, gente? Ah, terminou. 4 pessoas acertaram, que é essa última aqui. 5 falaram que é a amarela aqui, né? 2 falaram que é o azulzinho e 1 a vermelha, tá? E a gente tem a estatística, né, essa é da mídia, tá? A estatística, lá, vamos lá, né? O Ferreira subiu, vamos para uma próxima. Ó, aqui é um recurso de vídeo. Eu vou abaixar o som aqui um pouquinho. Aliás, aumentar um pouquinho, né? A ferramenta te dá a capacidade de você inserir vídeos do YouTube. E não só vídeos completos, você consegue fazer o recorte do vídeo, tá, gente? Vocês conseguem pegar um recorte lá de 5 segundos, você consegue pegar um recorte de 1 minuto, e ele fala, quando você quer um recorte muito grande, você cria um slide e entra com a mídia, tá? Ó, aqui eu tenho o volume, ó. Ó, está terminando, 13 respostas. E é isso uma atividade, é a atividade da sequência de aprendizagem 2 do 6º ano. Ó. 6 acertaram, que é a mão mecânica. 3 falaram que é uma atividade maker. É uma atividade maker, mas a gente estava perguntando o nome da atividade, tá? Então, vamos avançar. E vamos aí para a última questão. É da última sequência de aprendizagem do caderno do 6º ano. Essa aqui hoje vai ser muito fácil, né? Os professores de linguagem estão aqui. Terminou. Vamos avançar. Olha lá, não falei, ó. A maioria, né, falou que a onomatopeia, né, está representada aqui no azulzinho. E aí a gente avança, tá? E aí ele vai te dar um pódio. E ele usa aqueles elementos de exploração, né, mostrando
a questão do pod de pontuação. Olha só, quem ganhou? Ah, aí, parabéns, Dani. Você ganhou em primeiro lugar de 7 de 7. Aí depois ele mostra aqui, ó, quarto, quinto lugar. Se vocês quiserem, lá na plataforma vocês conseguem ver o ranking total de todos os participantes. Ok? Deixa eu voltar aqui. Vou fechar, sair, tá? E deixa eu só parar aqui. Vou voltar no slide. O legal dessa atividade, ou de qualquer atividade gamificada, é que o aluno sempre será premiado, ele sempre terá uma pontuação. Quando se trabalha a gamificação, gente, a gente parte do princípio de que ninguém fica para trás, ninguém fica com nota zero, digamos assim. Porque o aluno participou, ele se engajou. O que acontece é que o nível de acerto do aluno reflete, talvez, a compreensão dele daquela habilidade, daquele conceito. Então, isso mostra que pode haver a necessidade de retomar determinados conteúdos, retrabalhar com alguns alunos, né, não a turma toda, algumas habilidades. Então, para que o aluno se sinta mais motivado, é importante ele entender que ele vai ter uma pontuação, né? Cada um vai ter, ninguém vai ficar com zero. É muito difícil num trabalho gamificado assim, um aluno sair com 0 pontos, né? Então, tem sempre que trabalhar nessa perspectiva de que todo mundo sabe algo, todo mundo aprende algo e sempre há o que melhorar, tá bom? Ó, eu coloquei um link, é esse que está projetando, gente, que é a mesma atividade que nós acabamos de jogar, só que de maneira assíncrona. Então, o aluno entra, né, no tempo que ele quer e faz a atividade. E você recebe lá no seu painel, né, de configurações, o ranking. Então, essa é também uma possibilidade de jogar o jogo sem esses comandos intermitentes do professor, tá? De forma assíncrona. Ah, legal, Fernando. Então, Oi, Sibeli, fala. Fernando, mas o pódio, por exemplo, no meu celular não apareceu. Apareceu aqui no computador, mas no meu celular não apareceu. Por quê? Isso deve ser alguma configuração do dispositivo, tá, Sibeli? Mas a gente teria que ver. Porque, geralmente, quando você encerra, no celular ele vai aparecer a sua colocação. O pódio, eu não tenho certeza que ele aparece. Algum outro professor já teve essa experiência? Pode colaborar? Talvez a animação que aparece no computador, ela diverge um pouco da configuração para o celular, viu, Sibeli? Isso é muito comum. Né? Experiência no computador, experiência no celular, tem ali as suas particularidades, tá bom? Tá. Talvez seja isso. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, ó, então vamos entender. Essa versão que vocês jogaram aqui junto com o Fernando, pode voltar, Fernando, só uma tela só para eu fechar ali com eles. A versão anterior que vocês jogaram do Kahoot, ela é uma versão pensada para jogar ao vivo numa aula que você está dando online com seus alunos. Tá? Então, você tem lá seus alunos participando da sua aula no centro de mídias e você lança essa atividade, eles fazem junto com você. Depois, se você quer pôr no seu roteiro de estudo esta atividade para o aluno acessar quando ele quiser e realizar quando ele quiser, você vai usar este link compridão que o Fernando colocou aí. Então, existe a possibilidade também de usar essa ferramenta sem precisar você estar passando pergunta a pergunta, abrindo pergunta a pergunta. Aí cada aluno faz no seu tempo, tá? Então, aqui a gente trouxe esse exemplo de gamificação online para trabalhar com os alunos conectados. Agora vamos pensar, Marcos, eu tenho muitos alunos que não estão conectados, não tem aparelho, não tem equipamento, o que eu faço? Né? Então vamos lá. Aqui é um jogo de perguntas e respostas. No material do 6º ano existe uma atividade chamada Pegadas Digitais, que é a mesma temática deste jogo. Né? E lá existe um jogo de tabuleiro, com cartas, né? Para o aluno tirar a carta, fazer a leitura e analisar se aquilo deixa ou não pegada digital. Se ele disser que sim, deixa pegada digital, ele avança 2 casas. Se ele disser que não, ele não avança ou ele retorna algumas casas. Então, este jogo, que está colocado no material do 6º ano, que tem todas as regras,
tem um tabuleiro e tem algumas cartas de conteúdo, ele está escrito lá que pode ser jogado de 3 a 4 participantes. Nós compreendemos que no caso de um aluno desconectado, este jogo deve e possa ser utilizado, tá? Imagino que vocês tenham encaminhado e orientado os alunos a utilizarem este jogo, bastando explicar para o aluno que ao invés de jogar de 3 a 4 pessoas, porque ele não tem um coleguinha em sala de aula para jogar, ele pode jogar com alguém da casa dele. Um irmão, a mãe, o pai, o tio, a avó, o sobrinho, o cunhado, seja quem for que mora com ele, né? Ele pode jogar este jogo com alguém de casa, sem mudar nada da dinâmica do jogo. As regras permanecem as mesmas. Mas veja, qual é o feedback imediato? Então a gente tem a mecânica do jogo, eu tenho a lógica do jogo, eu tenho a estética do jogo, eu tenho as regras do jogo, eu tenho a premiação, a pontuação, na verdade, ele tem que chegar ao final do tabuleiro e ele ganha um Tech Coin quando ele conclui esse jogo, então ele tem a bonificação. E ele tem o estímulo do feedback imediato. Qual é? O avanço, avançar ou não as casas de acordo com o que ele responde nas cartas, né? Então, ele vai avançando, e aí ele pode usar, vai precisar de um dado, né, provavelmente em casa, mas também ele pode sortear a carta, mas se o menino não tiver um dado em casa, ele pode escrever no papelzinho o número de 1 a 6, pôr no saquinho e vai sorteando o número. É como se jogasse o dado, né? Então, veja, não há grandes complicações em usar um recurso gamificado assim para o aluno desconectado. Agora, você precisa de um feedback do aluno, como ele usou e o que ele aprendeu. Então, a sugestão que a gente traz aqui de ajuste nesta atividade para torná-la uma atividade gamificada para o aluno desconectado está na tela seguinte. Pode avançar, Fernando. Qual seria, então, a sugestão? Cada cartinha tem uma informação. Por exemplo, a primeira carta, deixar a geolocalização ativada. Então, o aluno tem que dizer se esta ação deixa a pegada digital ou não. Quando o menino está no celular usando e deixa o geolocalizador do celular ativo, o que acontece? Toda loja que você vai, o Facebook fala lá, fulano esteve nessa loja. Você nem entrou na loja, se passou em frente, por exemplo. E aí traz lá, se você entrou e consumiu, o que você achou dessa loja? Conte-nos a sua experiência, né, nessa loja. Então, veja, isso é a geolocalização. O sistema, né, ele sabe onde você está e ele está dizendo, você passou por aqui, diga como foi sua experiência. Então, isso é adequado? Quando se fala em privacidade de dados, né, e você tomar cuidado com as suas informações, isso não é adequado. Então, isso deixa o que a gente chama de pegadas digitais. Portanto, quando o aluno sorteia essa cartinha, se ele responder sim, isso deixa a pegada digital, ele avança 2 casas no tabuleiro. Se ele responder não, aí com quem ele está jogando, a pessoa vai ter que dizer, você errou, aí ele pode estabelecer, volta 2 casas, por exemplo. Né? E assim se dá a dinâmica do jogo. Agora, como é que você sabe se o aluno teve essa compreensão de deixar a geolocalização ativada, deixa a pegada digital? Esse é o objetivo. O objetivo é ele compreender que a segurança digital depende dele. Então, nós demos uma sugestão que na atividade, no roteiro de estudo que você manda para o aluno, você pode pôr essa informação. Escreva sobre as ações que deixam pegadas digitais. Quais cuidados devemos ter? Então, veja, depois que o aluno jogou tudo, você quer saber do aluno o que ele aprendeu. Então, para cada cartinha que ele teve acesso, ele sorteou ali, e ele teve que responder sim ou não, se deixa ou não pegada digital, ele pode escrever para você quais cuidados ele precisa ter com relação àquilo. Então, é uma forma simples de você solicitar um retorno do aluno daquela atividade e de você propiciar ao aluno uma atividade gamificada que já está no material do aluno do 6º ano, a página 272, e que não te trará grandes dificuldades ou um planejamento maior para usar essa atividade gamificada. Então, é um exemplo de atividade gamificada para aluno desconectado. Percebe?
Então, gente, depois tem um desdobramento no caderno do aluno, que é a atividade 4, que ele vai ter que responder essas perguntas, ele vai ter que preencher esse infográfico, né? E que complementa o conhecimento e a informação que ele teve a partir daquele jogo. Então, percebe que é possível trabalhar uma atividade gamificada com o aluno desconectado também, né? Precisa pensar que informação você vai levar para o aluno, qual a regra do jogo que você vai levar para o aluno e o que você quer que o aluno te responda, te retorne para mostrar que ele fez aquela atividade. Tudo bem? O Fernando está pondo o formulário de avaliação aí. A gente vai concluindo a nossa TPC, que já deu o horário. Esperamos que tenha sido válido, né, o pouco que a gente trouxe aqui de informação para vocês. Foi bem rápido, bem assim, sucinto mesmo. Há muito mais que discutir e conversar a respeito disso. Existem tantas outras possibilidades de gamificação, de uso de recurso tecnológico ou não, né? Mas fica aí as referências para vocês. O livro da Flora Alves está aí a referência. Quem puder adquirir, fica a dica. Mais uma tela, por favor, Fernando, só para a gente finalizar aqui, passo a palavra para vocês. Finalizamos o jogo, game over, todo mundo sai daqui com bastante vida no jogo, bastante conhecimento, 4 vidas, né? Congratulations para todos, todos vocês foram vencedores aqui, ganham o nosso troféu, tá bom? A gente agradece muito e ficamos à disposição para o que precisarem da nossa ajuda, estamos aqui, tá bom? Obrigado, passo a palavra para o Fernando e se alguém quiser também falar sobre a formação de hoje, fica à vontade, o feedback de vocês é importante. Muito obrigado, gente. Obrigado, Marcos. Também eu agradeço a participação de vocês. Ok. Bom, muito obrigado, gente. Né? Este material já está disponível lá no blog. Tá? Muito obrigado pela participação de vocês. Estamos encerrando. Tá? Um abraço, um ótimo dia, um bom trabalho.